Esse filme retrata a realidade de como é a vida de um dublê e de que trata é sobre como fazer um filme ou sobre como se apaixonar no set. Alô velhinho, eu sou o Enes, canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. Esse filme eu já tinha assistido o trailer dele, então inclusive se quiser assistir, eu já tenho um vídeo comentando o que eu esperava que fosse esse filme e realmente ele foi muito do que eu esperava. Um filme divertido, cheio de ação, misturado com um set de filmagem, cinema, figurinos e coisas todas. Ele é um filme complexo? Não diria, não é assim um grande filme, mas é um filme gostosinho para assistir com certeza e é por isso que a gente vai comentar agora. O Dublê. O filme que está agora, exatamente agora, nesse mês de maio de 2024, nos cinemas. Então, se quiser assistir, ainda dá tempo de ir lá assistir na telona grandona, todas aquelas cenas de ação, onde a gente encontra Judy, que é uma mulher que, pelo que parece ali naquele primeiro momento, ela é uma assistente de direção, e Coach, que é o dublê, o cara que faz de tudo, que se atira, que explode, que pega fogo, que corre, que se quebra, que dirige, enfim, é o cara que tá ali para fazer a ação acontecer e que também é super amigo da Judy. E essa questão, eles eram um pouco mais do que amigos, só que as coisas ainda não tinham sido assumidas, não tinham funcionado, não eram oficiais. E o problema de tudo isso foi que ele trabalhava junto com a Judy até o momento. Porque por causa de um incidente, um acidente, ele ficou afastado e sumiu por 1 ano e meio. E sumiu dos sets, mas também sumiu da vida da Judy. E é aí que as coisas vão andar. Porque depois desse 1 ano e meio ele volta a trabalhar com ela, só que as coisas não são mais as mesmas. Eles já não são amigos tão íntimos porque ele simplesmente sumiu. E aí que a coisa vai sendo trabalhada, porque ele precisa correr agora para recuperar aquilo que ele nunca conseguiu fazer, nunca conseguiu ter, que é assumir aquele relacionamento. E aí a gente vê que o filme vai andar nesse objetivo. Eles estão no ponto A, onde o relacionamento não está assim grande coisa, onde ele precisa resgatar aquele relacionamento e vai avançando até um ponto B durante o filme todo, onde ele precisa mostrar para ela que ele realmente sempre esteve apaixonado, que ele teve medo de dar esse passo, mas que ele nunca conseguiu viver bem sem ela. Basicamente isso, né? Existe uma trama em torno disso, embora haja também uma segunda trama, e ali então eles estão fazendo um filme, Os Cowboys do Espaço, onde ele é o cowboy, ela é a diretora naquele momento, ela conseguiu o cargo de diretora dirigindo o seu primeiro filme, e ali tem aliens, tem um monte de coisa, e tudo isso é usado para compor a nossa história que a gente tá vendo, né? Então tem um filme dentro do filme acontecendo. Isso é muito legal. A gente vê o set, a gente vê as filmagens, a gente vê as câmeras, a gente vê as cenas de ação acontecendo por trás, e isso é muito legal, porque, poxa, é o meu sonho aquilo ali, eu estar dentro de um set de filmagem com todos aqueles recursos, com toda aquela galera, poder dirigir, fazer parte e, poxa, se tivesse ali uma pessoa que eu amo, uma pessoa junto trabalhando, seria, sabe, é o ideal. Mas é o filme, e eu gostei muito dele por causa disso, porque ele me imerge dentro de um sonho, de algo que eu gostaria pra mim. E ele é muito legal por todos esses detalhes, né? Tem até uma piadinha ali do que realmente acontece no set, da comunicação entre o diretor, que tem toda a visão artística de como quer que as coisas aconteçam, o porquê disso ou daquele outro, com as pessoas que estão trabalhando junto, né? Então nem todo mundo consegue captar 100% a ideia, porque todo mundo tem que enxergar o mesmo filme, mas nem todo mundo enxerga. Então tem o pessoal da produção, tem o pessoal do figurino, tem o pessoal da produção de objetos, tem outras direções, enfim, tem uma camada de gente. E ali a gente tem um exemplo de uma mulher que chega dizendo assim: olha, tu queria uma arma? Tu disse que queria um metal pesado, então eu trouxe aqui para ti um heavy metal. Que heavy metal, se for traduzir, é metal pesado. E ela fez uma guitarra. Guitarra, heavy metal é rock pesado. Então ela criou uma guitarra porque ela entendeu que a diretora queria uma guitarra e não exatamente uma arma de metal, ferro pesado, né? Então ali mostra essa diferença que tem de ideias, de transmitir ideias que às vezes nem todo mundo entende o que o diretor quer passar, né? Isso é muito legal, muito engraçado. Uma outra cena também que deu muito certo foi quando o Cody ficou drogado e ele começou a enxergar as coisas muito doidas, assim. Eles fazem várias referências a filmes, né? Rocky Balboa, ali o Dumbo, que é um desenho, dentre outros ali também. E naquele momento ele foi drogado com a ideia de, lembra do filme do Dumbo, que ele ficou meio drogado e começou a enxergar unicórnios por aí, um monte de coisa. E eles criaram esse mesmo ambiente para aquela cena. Então ficou quase como um jogo também. Ele pega, bate aqui e sai não umas fumacinhas, uns brilhozinhos de um lado, de outro. Aquela cena ficou tão legal, tão bem construída, que assim, quem vai
construir um filme sobre dublê não pensaria em fazer uma cena assim, mas eles conseguiram encaixar uma cena desse porte que funcionasse, além de trazer muitos outros recortes de ideias de filmes ali junto a toda a composição do filme que a gente está assistindo. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. O fato é que o Code era só o dublê, o filme precisava do ator real, de verdade, só que esse ator simplesmente sumiu, não apareceu mais. E como a diretora era amiga dele, ela seguiu fazendo o filme com ele, para depois fazer os esquemas lá da tecnologia, botar o rosto do ator na cara dele, mas ele que faz e tudo mais. Porém, o ator precisava ser encontrado. E nessa procura, o Code foi atrás dele e começou a descobrir algumas coisas que não devia, alguns podres assim desse ator, e assim enrolar mais ainda e se colocar em situações reais de perigo. Então ali ele não tinha escada, não tinha lugar para ele cair seguro, não tinha corda segurando ele tinha que saltar de carros, ele tinha que fazer cenas reais de ação para salvar a própria vida e entender o que estava acontecendo. E ali ele entendeu que, na verdade, não só existia um problema com o ator, mas que esse problema se estendia a ele. Porque já que ele era o dublê, o problema do ator pode muito ser o problema dele, já que eles são tão parecidos, né? E aí o filme, às vezes ele é meio confuso em algumas coisas, onde não dá bem para entender por que ele chegou em tal lugar, por que os caras maus chegaram exatamente naquela hora. O filme não tem todas as explicações para nós, mas tudo bem, o filme ele para entre as duas linhas, a história principal e a paralela, que acontece ao mesmo tempo, onde o que aconteceu com o ator e a enrascada que o Code estava se desenvolvendo ali, se encontrando, né, que ele não saberia, isso aconteceria sem ele saber, mas ele acabou descobrindo, e em contraste também o relacionamento dele com a Judy, que estava sendo desenvolvido, sendo criado. Inclusive tem um momento lá em que ela precisa trabalhar uma mudança no terceiro ato, que isso é real, as coisas vão mudando, inclusive no set, principalmente porque às vezes a produção pede, não, eu quero que o filme mude de direção, porque eu quero que as pessoas sintam isso, aquele outro, e aí o diretor que se rale, né? Mas ela precisava fazer essa mudança e ela ligou para ele pensando, o que a gente podia fazer? Me ajuda aí a pensar. Existe um romance entre uma alienígena e o protagonista do filme dentro do filme, né? E ela perguntando para ele o que podia fazer, de repente uma tela dividida entre os dois, mostrando que cada um está numa realidade, próximos mas distantes. E ali no filme, para nós, apresenta essa mesma tela dividida, como se a história do filme que ela está fazendo é a mesma história dos dois que estamos assistindo. E aquilo é tão legal, a forma como eles encaixam as técnicas do cinema, a forma como um recorte, uma tela dividida pode ser utilizada na prática para passar uma mensagem de que sim, os dois estão separados, mas juntos ao mesmo tempo, que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu pensamento, mas o coração está unido, estão unidos ali pela ligação. Então tem muitas coisas assim que eles trazem essa representação cinematográfica, essa construção técnica, que faz o filme ficar bem gostosinho, muito bom. Então eu não sei se é por mim assim, mas parece que os filmes ultimamente têm começado assim de uma forma não muito chamativa, mas com o decorrer eles vão ficando bons, assim. Vários filmes que eu tenho assistido ultimamente têm sido assim, né? Eles demoram para ficar bons, mas depois que fica, ele me cativa e eu acabo gostando bastante do filme, né? Esse é o caso desse filme, né? O Dublê também. E o Code, a gente vê que ele tem um tom cômico que ele vai trazendo na história e que funciona muito bem, assim, é o tipo de coisa que ele consegue trazer nas suas narrativas, que esse ator, na verdade, tem uma cara, tem um jeito de fazer, funciona, embora ele não seja um ator especificamente assim de comédia, ele funciona entre comédias românticas e também alguns filmes de ação que ele tem feito, mas ficou legal, funcionou essa comédia dele, esse ponto um pouco mais engraçado, para tornar o filme mais leve, né, em todos os seus pontos, e quando chega mais no final, a gente vê que ele tá ali, na lancha, fugindo dos caras, confessando pra ela, olha só, eu preciso te dizer que eu nunca fiquei bem, eu não tava bem quando eu faço o sinalzinho de certinho, não é porque a gente tá bem, significa que a gente simplesmente sobreviveu, mas as costas doem, tudo dói, mas o que mais doeu no meu coração foi que eu estava sem ti durante todo esse tempo, né? Ele conseguiu confessar, falar pra ela o que precisava ser falado naquele momento, digamos que é praticamente, não vou dizer o clímax, mas é onde o objetivo foi concluído e depois disso tem mais. Onde ele finalmente diz, olha só, o meu coração dói por tua causa, eu não consegui falar porque me faltaram coragem, mas esse é o momento da coragem. Ele vai e passa com a lancha e explode tudo. Só que a gente sabe que ele não morreu ali. Fica aparecendo ali, não, ele morreu, ele foi, os caras viram e afirmaram, não, ele morreu. Só que não, ele é um dublê.
a gente sabe, a gente não chorou, pelo menos eu não chorei, a gente não ficou surpreso, não ficou impactado. Explodiu e eu vi, tá, não mostrou ele caindo na água, mas eu estava esperando, ok, vamos ver como é que ele saiu daquilo ali, porque eu sei que ele saiu. Então não era uma surpresa para nós. E apesar disso também a gente vê que depois de tudo que ele passou, saltando de um carro, de uma lancha, de um prédio, de um monte de coisa, as costas dele estavam bem ruins no início do filme e parece que melhorou, assim, com um cara de dor nas costas, ele fez muitas cenas de ação e sobreviveu, assim, caiu no chão. Quando ele caiu no chão, em alguns momentos eu pensei, não, agora ele vai reclamar das costas. Não, o cara levantou e saiu andando. Feliz. Descobrindo a verdade, então ele e Judy têm a missão de trazer a redenção para o coach que estava sendo acusado do assassinato de alguém que não foi ele que matou, simplesmente por ser o dublê, portanto foi o seu dublê, enfim, o cara, o ator de verdade que fez isso, e eles precisam provar isso. E nisso eles encontraram uma saída, digamos, simples, mas eficaz, que é, tá, vamos criar uma cena, vamos gravar o áudio dele fazendo a confissão, e aí a gente usa isso como prova para que tu não seja incriminado. É uma solução simples e a gente vê que o filme, ele não é muito complexo, não é uma trama assim difícil, ele não tem muitas objeções, muitas dificuldades no caminho, muitos empecilhos, ele simplesmente vai acontecendo, ele vai fluindo, então não tem aquela coisa que a gente pensa, pai, agora como é que eles vão resolver? Ele simplesmente vai andando, simplesmente vai funcionando, mas funcionou. E ali temos então a cena final, que é praticamente um filme dentro de um filme. A gente vê o filme acontecendo por trás, todo aquele cenário de set de futurístico com alienígenas, cowboys, deserto, tudo aquilo se torna o nosso cenário de uma forma livre, muitas cenas de ação, mas acontecendo na realidade. Então ele usando os caminhões, usando as explosões, passando para cá, os carros passando em alta velocidade, saltando de um lugar para o outro, tudo aquilo ali, mas a gente vendo não dentro do filme, mas por fora do filme. Aquilo foi muito legal, foi um final assim espetacular, que encheu os nossos olhos e traz toda aquela adrenalina, a sensação do filme de ação, ainda com um pouco de romance no final, dizendo ali, olha só, esse é o momento, eu vou me arriscar, vai dar certo, eu vou conseguir a cena que eu te prometi, e depois disso a gente vai lá tomar umas biritas e fazer escolhas erradas. Então, o roteiro dele é muito bem construído também, por mais que a trama não seja tão tramada, mas o roteiro ele é muito gostosinho, muito bom, ele nos aponta para isso, né? Ele sempre nos traz de volta, apesar das ações, para a relação dos dois, que eu acho que é o centro de toda a história. E é isso, assim, apesar de tudo isso, é um filme que o importante, o que a gente tem que olhar são essas cenas de ação, são a relação dos dois que vai se desenvolvendo, é esse o principal do filme. É um filme de ação com um toque de romance, um toque de comédia, certamente representa muito sobre a vida dos dublês, o que eles passam no dia a dia do set, embora talvez tenham coisas até piores, mais difíceis do que essas, né? Ali não teve nenhuma ambulância, a ambulância sempre está presente nessas cenas de ação para poder garantir que qualquer coisa que aconteça já resgata o cara, já leva para o hospital, já cura e tudo mais, né? Então tem muito mais cuidado do que aparenta aí, mas é um filme muito legal que nos faz pensar assim, ó, seja sincero com as pessoas que tu ama, abre o teu coração e não fica criando expectativas que não existem sobre, poxa, eu preciso ser mais para aquela pessoa porque ela espera algo de mim. Às vezes ela não espera, às vezes ela quer tudo do jeitinho que tu sempre foi, do jeito que tu é assim que ela gosta e é exatamente isso que tem que fazer, assumir quem tu é e quem vocês são juntos. E enfim, é um filme muito legal. Foi muito legal ver toda essa ação do set, o filme por trás do filme, toda a construção da história, os personagens. Foi tudo muito bem feito, um filme gostoso de assistir. Não digo que é o melhor do mundo, mas é aquele filme que sim, dá pra assistir mais uma vez, que eu gostei bastante. E eu quero saber se tu também gostou desse filme ou não. Tem algum outro comentário pra falar sobre ele, enfim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. A gente vai ver no próximo episódio de Producena.